Então, turminha, de novo, boa noite. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje. À medida que os demais forem solicitando, entrar eu vou permitindo. E quem não conseguir assistir a aula até o final, ou não conseguiu entrar para assistir a aula, amanhã eu disponibilizo para vocês o link da gravação da aula de hoje. Lembram que vocês, no finalzinho da aula de ontem, fizeram alguns questionamentos a respeito da, vamos dizer assim, permanência, né? Essa figura agora da mulher já da sociedade, casada, viúva, para a enfermagem. Vocês também me questionaram essa questão da educação. Anteriormente, vocês me perguntaram a figura masculina na enfermagem. A gente viu como adentrou a figura masculina na enfermagem nos tempos remotos, tanto lá fora, né, no exterior, quanto aqui também com a chegada dos jesuítas. Como a enfermagem, e aí eu sempre vou voltar a falar, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, a enfermagem ela tinha esse ensinamento empírico, essa questão da doação, e era feita pelas irmãs de caridade, sentiu-se a necessidade de fundamentar a enfermagem. Do mesmo jeito que aconteceu lá na Europa, com a questão dessa visão de Florence e das outras enfermeiras que ali já atuavam, criam-se as escolas de enfermagem, as escolas profissionalizantes. Aqui no Brasil não ficou, vamos dizer assim, não foi diferente essa situação. Aqui na tela eu mostro para vocês uma lista de algumas escolas da enfermagem da época, que foi a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, Escola de Ana Nery, Carlos Chagas, da Luísa Marilac, a Escola Paulista de Enfermagem e a Escola de Enfermagem da USP, até então reconhecida USP. Aqui eu venho falando essa questão do surgimento dessa profissão da enfermagem em si. Hoje, vocês aprendem a teoria associada à parte prática, que é a questão dos estágios, das visitas nos hospitais, das visitas na atenção básica, nos PSFs. Nesta época, digamos que as escolas eram dentro dos hospitais, dos albergues, por exemplo. Logo no início, a enfermagem ela não tinha esse cunho científico, era mais prática, era mais técnica em si. Então, cria-se as Santas Casas de Misericórdia, mas na frente conhecida como hospitais, que é o que a gente tem hoje. E aí, dentro das próprias Santas Casas de Misericórdia, as pessoas que exerciam a enfermagem eram, digamos, arremessadas nesse local e deveriam colocar em prática os seus instintos ou que as outras pessoas que já estavam há um longo período lá lhe repassavam. E essa situação das Santas Casas de Misericórdia, da enfermagem de forma empírica, percorreu, como a gente viu lá na história da enfermagem no Brasil, desde o período colonial até o século XX. Então, do período colonial até o século XX, a enfermagem era formada com essa base empírica, essa base do achismo, essa base, vamos dizer assim, da técnica, da prática, do instintivo. Depois do século XX, é que durante o século XX, século XXI, é que conseguiu, de fato, trazer a enfermagem como uma profissão científica, uma profissão reconhecida e realmente uma profissão em si. Aqui eu trago para vocês uma imagem da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Notem que eram, vamos dizer assim, edifícios ilustríssimos, eram verdadeiros castelos, mansões muito grandes, onde aqui vários, vamos dizer assim, pavimentos, locais bem amplos, que as pessoas eram tratadas, mas na frente ficou sendo o que a gente conhece de hospitais. Por isso que a gente tem essa visão do hospital, um local amplo, grande, espaçoso, pois já vinham desde essa época esta formação. Então, como a gente também estudou, com o descobrimento do Brasil, aconteceu essa formação, onde os jesuítas, da figura masculina adentra nesse processo de cuidar,
com várias patologias, epidemias surgindo e assolando a humanidade também naquele período, começa a se pensar na importância de criar essas santas casas, de ampliar esses locais de cuidado para com o próximo, visto que estava, vamos dizer assim, alterando, dificultando a economia daquela época. Então, gradativamente e lentamente, a enfermagem ela vai evoluindo. Porém, ela tinha essa visão mais curativa, então ela visava a cura em si das patologias. Mais na frente é que ela tem essa visão preventiva. Quando eu falo em preventiva, como o próprio nome já diz, é uma prevenção. A gente vai evitar ou tentar evitar que algo aconteça. Então, a utilização, por exemplo, de máscara, a utilização do álcool em gel é uma prevenção a algo. Por exemplo, uma prevenção do contágio do Covid. O que é a cura em si? É quando infelizmente, a patologia já está instalada. A gente tem que criar meios, mecanismos, seja com medicamentos, seja com cuidados naturais, avaliando as necessidades humanas básicas para melhorar a cura desse indivíduo. Quando eu falo em prognóstico, é o que eu espero desse indivíduo. Então, ele tem, vamos dizer, o Covid. O prognóstico é que daqui a 15 dias, 16 dias, ele comece, por exemplo, a melhorar os sinais e sintomas no qual ele está apresentando. Então, aquele indivíduo ele tem um ótimo prognóstico. Então, está se alimentando bem, está respirando bem, consegue ficar, vamos dizer, isolado em casa. Infelizmente o indivíduo piorou, teve um agravo maior, então ele já vai para uma UTI, já vai ser entubado. Então o prognóstico dele é um pouco, vamos dizer assim, mais difícil de se lidar, mas não quer dizer que não vá obter a cura. Naquele período não tinha essa visão de prevenção. Tinha-se lá nesse período, não tinha ainda que o ambiente também interferia nesse processo, mas era só mais curativo. Então, essa criação das escolas de enfermagem ocorreu justamente nesse impulso depois de 1923, quando veio essa necessidade de manter, vamos dizer, essas bases políticas e sociais, minimizar o tanto de pessoas que estavam morrendo, principalmente também os homens e as mulheres da nobreza. Então, teve a primeira iniciativa onde se estabeleceu a enfermagem como profissão aqui no nosso Brasil, com a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, aliada ao Hospital Nacional de Alienados no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram, lá no início da história da enfermagem, eu falei para vocês essa questão dos alienados, que eram as pessoas que tinham transtornos mentais. Tinham alguma alteração na mente, no pensamento, que não condizia com o que era pregado. Eles eram, digamos, diagnosticados como pessoas que tinham transtornos mentais ou pessoas alienadas. Então, essas pessoas não podiam ficar soltas na sociedade. Elas não tinham um local para ser tratadas, elas não podiam ir para certas casas de misericórdia. Então, foi criado um hospital próprio para essas pessoas. Esses hospitais eles tinham que ser afastados da cidade. Muitas vezes eles eram literalmente em morros. Eles tinham uma dificuldade de acesso, tanto para que as pessoas que ficassem ali na cidade não tivessem de fácil acesso para o hospital, e nem as pessoas que ali estavam sendo tratadas também fossem para o centro da cidade. Neste período, antes de Ana Nery e antes de Florence, já existia a enfermagem em si. Lá na Europa, no exterior, já existiam mulheres que exerciam a enfermagem. Porém, Florence, com a sua, vamos dizer assim, inteligência, com a sua força de vontade, ela revoluciona a enfermagem. E ela começa a criar as escolas de enfermagem lá da Europa, seguindo aqueles princípios que a gente estudou nas nossas aulas anteriores. A questão da direção da enfermagem, a questão da retirada da figura do médico como
digamos, professor, como docente, a ensinar o que era que as mulheres, né, as enfermeiras deveriam fazer. Porém, também teve destaque o ensino francês, que tinha algumas divergências do ensino de Florence. Porém, Dom Pedro, por estar aqui, né, no Brasil, ele relata e ele traz as bases do ensino da enfermagem francês. Ana Nery, também aqui no Brasil, tinha esse ideal de Florence, mas infelizmente ela não conseguiu trazer totalmente os princípios de Florence para as escolas iniciais brasileiras aqui de enfermagem. Então, essa escola profissional de enfermeiros e enfermeiras, ela tinha esse sistema francês de ensino. Não quer dizer que não se ensinava também os ensinamentos de Florence. Notem que o próprio nome da escola já tem esse embasamento, enfermeiros e enfermeiras. Então, o homem de fato adentra na nossa profissão. A língua espalhada e ensinada era a língua inglesa, depois vinha lá do sistema francês. Então, a escola surgiu justamente dessa necessidade que os alienados tinham. Então, o hospital ele precisava de pessoas formadas, de pessoas de conhecimento para tratar esses doentes. Isso aconteceu quando as irmãs de caridade elas saem do hospital e esses doentes ficam sem nenhuma cobertura. O atendimento, na época psiquiátrico, sempre despertou a atenção das autoridades, dos médicos, dos religiosos e dos leigos, das pessoas que queriam entender o que era que estava. Então, essa necessidade de uma instituição, de um abrigo para essas pessoas, estava sempre presente, pois, como eu falei para vocês, sentia a necessidade de afastá-los da sociedade. Até então, eles eram, vamos dizer assim, abrigados, confinados em locais como prisões, confinados em celas separadas, com tratamentos inadequados. Muitas vezes até tortura física, choques elétricos, questão de cortes. Então, era literalmente um pesadelo para as pessoas que tinham esse transtorno mental. Então, vendo essa necessidade de melhorar, de evoluir nesse tratamento, criou esse hospital dos alienados, na qual, no início, quem exercia esse cuidado eram as irmãs de caridade. Então, era conveniente para a sociedade fazer essa restrição social, tirar essas pessoas do convívio das pessoas ditas normais. Então, Dom Pedro II ele vai criar justamente esse hospital distante da cidade. Mesmo assim, havia grades, havia celas de isolamento, existia quartos fortes, dependendo do como era, vamos dizer, o transtorno, como era o episódio no momento. O paciente, ficava, vamos dizer, semanas, meses dentro desses quartos fortes. Existia um esboço desse tratamento ocupacional, e aí mais na frente começou a terapia com músicas, oficinas, trabalhos manuais, para tentar de fato trazer a mente, digamos, a esse equilíbrio. A questão dos passeios em locais arborizados, então foi melhorando o ambiente e a assistência prestada a esses indivíduos. Então, aqui eu trago para vocês uma imagem, muitos locais chamam de o Hospício de Dom Pedro II, mas o nome correto é o Hospital Nacional de Alienados. Como vocês podem ver, também é um local amplo, é uma obra riquíssima, grande, com salões, a localização do edifício, como eu falei para vocês, acesso, e ela perdurou por muito tempo na nossa sociedade, abrigando essas pessoas. Aqui eu trago para vocês imagens da formação das primeiras, vamos dizer assim, grupos
no hospital, na faculdade, né, na escola de enfermeiros e enfermeiras, e ainda tem todo aquele aparato, voltando para a questão do uniforme. Então, elas eram uniformizadas daquele jeito, padronizados, a questão dos ensinamentos, tanto teóricos quanto os ensinamentos práticos. Com a proclamação da República, aconteceu de ter vamos dizer assim, uma fraqueza entre a Igreja e o Estado. Com isso, ocasionou também um rompimento da Igreja e do Estado. A Igreja se mantinha financeiramente com o apoio do Estado. Porém, a Igreja doava a questão da caridade, do cuidado para com os doentes e, consequentemente, o Estado ganhava com isso. Quando aconteceu esse rompimento, as irmãs de caridade se viram, de certa forma, obrigadas a deixar o Hospital Nacional de Alienados. E aí, eu volto a dizer, as pessoas, os doentes, ficaram sem atendimento. E agora, o que fazer? Dom Pedro II trouxe enfermeiras da Europa para exercer a profissão aqui. Porém, ele pensou, eu trago elas de lá, mas eu também preciso formar o meu pessoal aqui do Brasil. Então, a gente precisa colocar em prática a formação. Ana Nery vinha sempre com todo o seu olhar, cuidado, diferente, porque ela não tinha essa mentalidade da enfermagem, ela não tinha essa, vamos dizer assim, intuição de criar, revolucionar a enfermagem, de forma alguma. Vocês viram na aula de ontem que a intuição dela era cuidar, era tratar dos soldados durante aquele período da guerra. Ao ficar naquele período, ela viu, então ela teve, digamos, aquele chamado, sentiu a necessidade de melhorar nessa assistência, de melhorar no cuidado prestado, de buscar também fundamentar a enfermagem. Mas vendo por outra vertente, aconteceu desta forma. Foi preciso ter esse rompimento da igreja com o Estado, para Dom Pedro II verificar, notar a necessidade de trazer a enfermagem à tona, visto que os médicos eles não tinham condições sozinhos desse tratamento, porque eles não tinham esse olhar, esse vínculo, esse cuidado, esse afeto. Então, vêm essas enfermeiras para cá, francesas, e elas começam a exercer. E elas montam essa escola onde vai formar futuras profissionais. Então, em meio desse discurso de melhoria da assistência psiquiátrica e dessa situação do hospício de Dom Pedro II, após a saída das religiosas, ele traz essas enfermeiras, como eu falei para vocês, francesas, para prestar essas assistências. E elas solucionam o problema temporariamente até a formação das enfermeiras brasileiras. Então, o governo provisório dispunha também da criação da Escola Profissionalizante de Enfermeiros e Enfermeiras, onde foi cada vez mais aperfeiçoado pela vinda dessas profissionais francesas. Foi decretado que existiam objetivos à escola, tinha que ter uma grade curricular, tinha que ter uma duração do curso, não era só chegar e já ir direto para dentro do hospital. Tinha que ter condições para fazer inscrição. Então, começou com essa questão da seleção em si. Não era qualquer pessoa mais que podia exercer a enfermagem. Após um período de, vamos dizer, de 2 anos de duração, recebia o título garantindo de fato que você era uma enfermeira diplomata para aquela época. Garantia também a questão da aposentadoria, a questão de conhecimentos como a escrita, ler, conhecer matemática, ter bons costumes, tudo isso entra como um critério de seleção para entrar no curso de enfermagem da escola profissionalizante. Porém, e infelizmente, tudo isso era registrado a punho, diferente do que a gente tem hoje em dia. Aconteceu um incêndio na Divisão Nacional de Saúde Mental, no qual foi perdido vários documentos e registros. Então, a gente tem uma lacuna nesse período da história, onde não explica de fato, a gente tem essa ausência de conhecimento,
como foi que aconteceu com a chegada das enfermeiras francesas, com o início da escola profissionalizante de enfermeiros e enfermeiras, como se deu de fato esse ensino profissionalizante. E esse incêndio aconteceu na década de 60. Então, acontece essa lacuna. Essa escola profissionalizante, enfermeiros e enfermeiras, mas na frente, após esse incêndio, após tentar melhorar, o que é que acontece? Passa a receber o nome de Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, conhecida hoje pela Unirio. Essa escola ela se inspira também nos ensinamentos franceses, embora ela também seja direcionada por uma enfermeira que tinha esse conhecimento e embasamento de Florence. O sistema Nightingale, ou seja, o sistema de Florence, começa a se espalhar rapidamente por todo o mundo europeu. E somente em 1892, com a criação do Hospital Evangélico, juntamente associado à escola, é que se coloca em prática os ensinamentos de Florence. O curso de enfermagem neste hospital evangélico era por volta de 1901 a 1902. Trazia todas essas características inglesas, bem como as bases do fortalecimento do ensinamento de Florence. Porém, infelizmente, essa escola nunca chegou a ser reconhecida, pois ela não estava embasada nos princípios colocados, digamos, impostos. Ela era, vamos dizer assim, de uma iniciativa privada. Como o governo não tinha, digamos, nenhuma autonomia, nenhum interesse, não recebia nada em troca e também não pagava, infelizmente ela não ficou reconhecida como uma escola propriamente dita, oficializada. Em 1916, com essa repercussão do movimento mundial pela busca de melhoria da assistência dos feridos após a Primeira Guerra Mundial, com a criação da Cruz Vermelha, é que se cria também a escola da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro, que tinha como, vamos dizer assim, coordenação o Ministério da Guerra e preparava justamente e somente as enfermeiras para atuar nesses campos de batalha, como Florence e Ana Nery fizeram. O curso nesse período tinha duração de 2 anos. Então, elas passavam 2 anos aprendendo, entendendo a técnica, como fazer, como aplicar, para depois elas receberem um diploma e adentrarem nesses campos de batalha. Um detalhe curioso da escola é que ela não estava de fato regulamentada e só depois, com o decreto, é que ela passa a ser regulamentada pela organização do quadro de enfermeiras do Exército e elas se tornam essas, vamos dizer assim, as damas que vão atuar diretamente nesse processo de campanhas, de guerras, de lutas. Esse programa teve 3 anos e a escola foi logo substituída e ela foi equiparada e recebe o nome de Escola de Enfermeiras Ana Nery. A criação dessa escola de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde constituía um início de uma nova era para a enfermagem brasileira. Até então, essas outras escolas, profissionalizantes enfermeiros e enfermeiras, a escola do Hospital Evangélico, essa escola criada pelos militares, ela não tinha esse embasamento técnico, ela não era reconhecida, não tinha esses decretos. Então, a primeira escola, digamos, reconhecida é a Escola de Enfermeiras Ana Nery, pois ela estava regulamentada. E é com ela que a enfermagem ela ganha esse novo olhar da educação. Então, ela passa por esse marco importantíssimo para a enfermagem moderna. E aí surge esse momento em que o Estado brasileiro ele emerge de fato
nessa parte política, nessa parte social, na busca pela melhoria da saúde, e aí cria-se o Ministério da Saúde, cria-se pessoas do patamar voltado justamente para o interesse do controle de epidemias, de endemias, das doenças que agravavam tanto a humanidade naquela época. E aí, Carlos Chagas, ao tomar contato, né, desse trabalho de Florence, ele acredita ser esse o melhor, vamos dizer assim, princípio a se colocar em prática, o melhor ensinamento. E aí ele traz para a escola de Ana Nery os fundamentos de Florence. E aí, no início do século XX, a situação das cidades portuárias, né, vamos dizer, o Rio de Janeiro, que recebia muitos navios, começa, como eu falei para vocês, a ficar em situações precárias e colocar em risco o comércio e a política durante aquele período. Como eu falei, no Rio de Janeiro veio dificultar essa comercialização devido a várias doenças e patologias, falta de saneamento nos portos. Então começa-se a criar um plano para melhorar e controlar as patologias existentes, principalmente a da febre amarela. E aí foi verificando essa questão da criação das vacinas, a questão do cuidado com a higiene, com o saneamento. Por isso que foi conseguido, digamos, erradicar, e até hoje a gente tem a vacina da febre amarela. Então ele começa a colocar em prática a saúde pública, que é o que a gente ainda tem hoje, onde todo mundo tem direito, independentemente da sua raça, cor, razão social, questões financeiras, você tem direito ao acesso à saúde pública, ao tratamento em si. Então, não foi fácil a criação da saúde pública. Acredito que vocês vão estudar essa criação, a importância da saúde pública nas disciplinas mais na frente. Ele cria também essa questão das caixas de aposentadorias, como a gente tem até hoje, utiliza e tem. Claro, à medida que o mundo foi evoluindo, a questão da saúde pública, do departamento público também foi evoluindo e melhorando cada vez mais. Então, essa criação da Escola de Ana Nery em 1923, pelo Departamento Nacional de Saúde Pública, vem justamente para atender a necessidade do pessoal nesse campo da saúde pública. Atender justamente aos pobres, que eram a maioria da sociedade, para minimizar essa questão dos agravos, a continuação, vamos dizer assim, das patologias, bem como a implantar medidas preventivas sanitaristas. Essa iniciativa veio de fato para qualificar os profissionais, melhorando cada vez mais nesse processo assistencial. Então, essa institucionalização da enfermagem não trouxe somente o reconhecimento e melhoria para o Estado, mas também para a nossa profissão. Então, é importantíssimo a criação das escolas, esta visão que Carlos Chagas teve, que, vamos dizer assim, as pessoas daquela época tiveram com a implantação das escolas, com a criação da saúde pública como um todo. Porém, em 1929, o Brasil ele passa por o mundo, né, praticamente, por uma crise mundial. E essa crise mundial provoca mudanças estruturais que vão caracterizar esse modelo de substituição das importações, com o processo de industrialização em cada local. Então, o âmbito no local, né, na educação em si, inicia-se esse movimento de expansão e busca pela democratização das escolas. Então, as escolas elas buscam essa voz, esse reconhecimento, essa libertação literal, digamos, do governo. Então, são transformados os objetivos da escola, que passa a privilegiar a formação de quadros de trabalhadores especializados em todos os campos. E em 1930 surge o Ministério da Educação e da Saúde, que é o que a gente tem até hoje. Graças ao Ministério da Educação e da Saúde, conseguiu melhorar, conseguiu se obter essa democratização
no ensino e, consequentemente, na forma de prestar assistência para com os indivíduos. A Constituição de 1934 estabeleceu justamente essa necessidade através de um Plano Nacional de Educação, introduzindo de fato esse ensino profissionalizante para a nossa profissão. Então, a educação, neste período, passa a ser um meio de preparo, né, das pessoas, dos cidadãos, para diversas ocupações, não apenas para aquele local restrito ou apenas só para o campo de batalha, mas para um processo de urbanização, industrialização, mudança tecnológica do mundo. Então, essa industrialização representa, de fato, a consolidação de dois componentes: a burguesia industrial e a questão do operariado, né, das pessoas que trabalhavam ali em busca dessa expressão política. Então, vamos dizer assim, essa educação, o Ministério da Educação e da Saúde foi justamente para trazer voz para a educação e para o processo de saúde pública. Aqui eu trago um alertazinho para vocês. Por que esse alerta? A gente estudou aqui no início que o ensino da enfermagem começou com a importância de criar, né, local, embasar e ensinar as mulheres a atuar no Hospital Nacional de Alienados. Então, foi criado a Escola Profissionalizante de Enfermeiros e Enfermeiras. Porém, na literatura, se vocês forem pesquisar ou forem verificar, é dito que a primeira escola do Brasil foi a Escola de Ana Nery, fundada em 1923. Por que isso, Isadora? Se já tinha a ocorrência de uma escola anteriormente. Isso é justificado pela funcionalidade e orientação e organização das enfermeiras, diferente da escola de enfermeiros e enfermeiras, que tinha como quadro docente, como direção, os médicos, e era só para trabalhar diretamente com aquele hospital que estava filiado. Bem como, e infelizmente, com o incêndio, perderam-se vários registros. Então, se vocês ouvirem falar, ou cair na prova, por exemplo, alguma coisa do tipo, na atividade, qual foi a primeira escola brasileira de enfermagem? Foi a Escola de Ana Nery, apesar de anteriormente a isso ter sido criada a Escola de Enfermeiros e Enfermeiras. Não foi considerada a primeira escola, pois não tinha essa organização, essa orientação de enfermeiras. Ele era direcionado, ele passou a ser quem eram os docentes, eram os médicos. E tinha um único, vamos dizer assim, objetivo, formar aqueles indivíduos para atuar diretamente no hospital dos alienados. Até aí, creio que vocês já tenham entendido, mas no finalzinho da aula eu tiro dúvidas se forem surgindo. Então, podemos dizer que a enfermagem aqui no Brasil tem como pano de fundo, né, como esse olhar, esse processo de institucionalização do ensino, com essa função justamente de preservar, manter, conservar a força do trabalho, buscando esse reconhecimento, essa implementação, essa direção das enfermeiras, essa atuação da enfermagem em todos os campos, não apenas somente na parte psiquiátrica. Então, relembrando o que eu postei para vocês, Florence, ela dizia que uma escola, para ser considerada escola de enfermagem, para formar realmente enfermeiros e enfermeiras, tinha que ter como direção uma enfermeira, tinha que ter um ensino mais metódico do que ocasional, por acaso, então tem que seguir uma regra, normas, rotinas, métodos, e tinha que haver uma seleção das candidatas, mantendo de fato esse olhar nos princípios físicos, moral, intelectual e, sobretudo, obter e ter em si essa aptidão para exercer a enfermagem em si. Então, as características do curso daquela época eram duração de 2 anos e 4 meses,
se dividia-se em 5 fases, da qual acontecia a especialização da enfermagem clínica e da enfermagem de saúde pública. Após isso, recebia-se um diploma na qual você estava apto a exercer a profissão. Os 4 primeiros meses desses 2 anos e 4 meses correspondia ao período probatório, ou seja, era mais teórico e era visto se você tinha aptidão, se você tinha, vamos dizer, a questão moral, questão física, do comportamento. A prestação de 8 horas diárias de serviço, então atuava-se como, vamos dizer assim, um estágio, como acontece ainda hoje, mas era, digamos, obrigatório estar no hospital durante 8 horas para praticar esse direito, vamos dizer assim, de exercer a enfermagem realmente após a sua formação. Aqui eu trago para vocês lembram que lá no iníciozinho da aula eu trouxe uma lista com o nome de algumas escolas. Aqui eu trago o nome da escola, falando quando ela surgiu e quem era, como aconteceu, a questão da direção, quem eram os professores. Então, essa escola de enfermagem Alfredo Pinto surgiu logo depois, 1939. O curso passou a ser 3 anos de duração e era dirigida por enfermeiras diplomadas. Ou melhor, essa escola de enfermagem Alfredo Pinto é a mesma escola de enfermeiros e enfermeiras. Ela recebe esse nome e ela é uma das, digamos, mais antigas escolas de enfermagem. Porém, se formos levar em consideração o decreto, a questão, vamos dizer assim, da formatação, da questão educacional em si, a primeira escola, a escola mais antiga, foi a escola de enfermagem Ana Nery, beleza? Então, a escola mais antiga qual foi? Foi a escola de enfermeiros e enfermeiras, mais na frente conhecida como Escola Alfredo Pinto. Porém, com as bases da enfermagem em si, seguindo todos os princípios de Florence, esse processo de ensinamento, foi a enfermagem de Ana Nery. Depois a gente teve a Escola da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, que foi em 1916. Tinha esse curso justamente para formar as mulheres para atuar diretamente no campo de batalha. Depois tivemos a Escola Ana Nery, em 1923, que é a primeira escola realmente reconhecida, regulamentada, pois tinha a direção das enfermeiras, as docentes, as professoras eram enfermeiras que advinham de fora. Aqui vem a continuação da escola de Ana Nery. Depois a gente teve a escola de enfermagem Carlos Chagas, escola de enfermagem Luísa Marilac, dirigida também por uma irmã de caridade. A de Carlos Chagas tinha esse intuito, né, de criar justamente voltado para a atuação na saúde pública. A Escola Paulistana de Enfermagem e a Escola de Enfermagem da USP, que ainda hoje muitas pessoas escutam falar e ainda tem. Então, a partir da década de 1940 até 1960, os currículos de enfermagem tinham essa ênfase no trabalho em equipe e a organização desses trabalhos científicos. Em 1960, não sei se vocês já ouviram falar, mas amanhã eu vou trazer um pouco, foi criado o que a gente chama de teorias da enfermagem, que embasou de fato, melhorando cada vez mais a nossa atuação, a nossa prestação da assistência. Esse fato se estende, né, essas teorias da enfermagem, até os nossos dias atuais. Só teve a necessidade de ter uma reestruturação, uma revisão de o que era ou como implantar. Seguia um currículo, vamos dizer assim, rigoroso, rígido e tradicional. O docente ele deveria manter essa metodologia pedagógica, manter essa visão e esse olhar das estudantes que ali estavam. Na década de 1960, houve uma mudança nas diretrizes da enfermagem e aí ficou implantado o curso técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem surgiu em 1970. Por que, Isadora? Não existem, de fato, relatos concisos para isso.
Mas vocês estão vendo que à medida que as escolas vão se, vamos dizer, institucionalizando cada vez mais, se tornando essas bases regulamentadas, aumenta cada vez mais o período. Então, no início era 2 anos, depois foi para 3 anos, 4 anos, 5 anos. E tinha essa necessidade de formar profissionais cada vez mais rápidos, ágeis e técnicos, para manter de fato a atuação técnica em si. Então, para acontecer isso, o curso tinha que ter duração pequena. Então, era repassada apenas a técnica para colocar logo, digamos, esses profissionais a campo. Bem como as que vieram da Europa, formaram as que estavam aqui, e as que ficavam, vamos dizer assim, tinham essa vocação para o ensino, para transmitir, eram consideradas enfermeiras, e que atuavam nesse processo mais burocrático. Aquela técnica em si, como uma troca de curativo, a mão na massa, precisava de alguém mais, uma formação ágil e rápida. Então, inicia-se a criação dos técnicos. Em contrapartida, tinha a questão das parteiras, que não precisavam até então de um ensinamento, passar por essas escolas, então elas eram a parte da enfermagem, então elas exerciam as mulheres mais velhas, que tinham esse conhecimento herdado das outras mulheres. Então até aí a gente tem enfermeiros, enfermeiras, o técnico de enfermagem é a questão das parteiras, que hoje a gente não tem mais, a gente tem a enfermagem obstétrica, que é uma especialização, que mais na frente foi, digamos, uma evolução do que a gente recebe de parteiras. Os auxiliares é que vinham também para atuar com esse processo de auxílio, de ajuda para os técnicos nessa parte tão técnica, tão prática, diante de várias doentes ao mesmo tempo. Então, o currículo dos cursos foi reformulado, né? O curso de enfermagem foi reformulado, e a enfermagem passa para 3 anos de duração, e coloca-se em prática a questão das disciplinas como anatomia, sociologia, fisiologia, enfermagem pública, o reconhecimento por essa questão obstétrica. Essa mudança foi pouco compreendida pelos profissionais de enfermagem e viam justamente essa questão mais curativa e deixavam de lado e sentiam essa necessidade de trazer a questão científica. Nesse período também foi criada as entidades de classe, né, que a gente vai ver mais na frente, melhor na nossa próxima aula, a questão desses órgãos responsáveis pela nossa profissão. E também dentre eles a gente tem a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, que atua justamente nesse processo científico, nesse cunho de estudar, de entender de forma científica o tratamento, as patologias em si. O COFEM, que também é outra entidade, juntamente com a ABEM, vem para surgir uma nova proposta da formação do currículo da enfermagem. Então, a enfermagem começa a alterar o seu currículo, aumenta a questão da carga horária, aumenta a questão da supervisão, aumenta a questão do tempo de duração, da estruturação do currículo, aumenta as disciplinas que eram para ser vistas. E aí eu trago para vocês que em 2001 começa essa reformulação dos cursos, essa organização da enfermagem, dividindo em 3 etapas, né, vamos dizer assim, em 3 módulos, ciências biológicas, ciências humanas e a ciência da enfermagem em si. Então, aí já aumenta mais disciplina, mais um leque de conhecimento. Até então era muito prático, era voltado apenas para a enfermagem. E aí sente a necessidade dessa introdução das ciências biológicas, né, o conhecimento da embriologia, microbiologia, anatomia, patologia. Ciências humanas, a questão da metodologia, a questão da informática, da sociologia, da psicologia aplicada, da bioestatística no caso, e vem de fato a, vamos dizer assim, disciplinas voltadas para a enfermagem, como história da enfermagem, a questão de urgência e emergência, primeiros socorros, UTI, clínica médica, clínica cirúrgica, de fato, as disciplinas voltadas para a profissão em si. Então, essa semelhança entre o currículo de 1939 e o atual deixa clara essa preocupação em elaborar, em atuar, melhorar cada vez mais o currículo da enfermagem. Então, o atual currículo impulsionou
as demais escolas a reverem as grades, né, curriculares e melhorar nessa questão da discussão, da implantação de novas disciplinas, do aumento da duração do curso, de quem deveria exercer essa questão de ensinar, a questão da direção, da coordenação dessas escolas. Então, historicamente, podemos ver que um caminho foi muito longo e a gente teve muito, vamos dizer assim, coisa para ser desvendada, muita coisa que não foi dita, muita coisa que ficou entre linhas ou que não foi registrada. Então, a trajetória em si das escolas de enfermagem foi muito árdua. Teve muita falta de estrutura, infelizmente, falta de profissionais capacitados, existia uma falha nesse processo de ensino. Quando a gente analisa historicamente a formação dos profissionais de enfermagem, desde a sua origem até os tempos atuais, a gente consegue perceber, de fato, essa evolução nas escolas, essa evolução da profissão e, consequentemente, dos profissionais, mantendo, claro, sempre essas bases da enfermagem impostas por Florence, por Ana Nery, essa importância desse reconhecimento da profissão. Porém, essa carência, de fato, digamos assim, de profissionais de enfermagem para manter e administrar as escolas, seja profissionalizantes, as escolas, universidades, foi, vamos dizer assim, um desafio muito grande no início. Somente lá na década de 1980 é que ela consegue, de fato, passar por essa renovação, esse processo e esse reconhecimento científico. E se cria-se a questão dos conselhos, essa questão desses órgãos responsáveis pela nossa profissão. Tanto durante a formação escolar, né, seja do curso técnico ou do curso de nível superior, quanto também na parte de praticar e exercer a profissão em si. Então, a enfermagem brasileira vem se desenvolvendo lentamente até o dia de hoje, e fazendo essa retrospectiva, a gente consegue entender a questão dessa, infelizmente, essa deficiência, essa dificuldade. Vocês viram que em 2001, recente praticamente, porque a gente conseguiu ter esse olhar, essa melhora na educação da enfermagem como um todo. 10 anos depois, de 1943, começa essa instalação das escolas práticas, entra em vigor a questão da formação dos profissionais de enfermagem, bem como esse reconhecimento da profissão. Aqui eu trago para vocês falando um pouco da questão das leis, dos decretos, porque para si a enfermagem tornar uma profissão reconhecida, ela precisa estar embasada em leis, decretos. Para que o técnico seja também reconhecido, precisa estar embasado em leis e decretos. Foi preciso criar um código de ética para a nossa profissão como um todo, como qualquer outra profissão. Então, todas as profissões, para se tornar algo, vamos dizer assim, científico e reconhecido, tem que estar embasado sempre em leis e decretos. Por isso, se vocês forem estudar, ler algo sobre, vocês verem assim, não, lei número tal, decreto número tal, é para justamente manter a profissão, no caso, forma legal, reconhecida, vamos dizer assim, juridicamente. A questão do técnico de enfermagem, neste período, tinha a função de administrar esse cuidado individualizado. Ele não tinha essa análise, digamos, científica. Ele se fundamentava nas necessidades básicas, era mais técnico em si. Então, ele prestava essa assistência direta e pessoal ao paciente, a maioria nos hospitais, nas clínicas como um todo. Existia essa carência da necessidade de conhecimento científico, buscar também esse patamar para esses profissionais como um todo. Então, começa a, vamos dizer, instituir melhoria na questão da educação, do ensinamento do curso técnico. Não existe mais o auxiliar, então o auxiliar ele passa a se tornar o técnico de enfermagem. Para exercer o técnico de enfermagem tem que terminar o nível médio, no mínimo, ensino médio, e adentrar no curso técnico de enfermagem com duração, dependendo, 2 anos, 2 anos e meio. Tem locais que são até 3 anos, depende da instituição e do local em si. Portanto, nos anos 20 e 30, foi marcado com essa implantação, digamos, da enfermagem moderna aqui no Brasil, e vamos dizer assim, essa expansão
no ensino na área da saúde, principalmente com o surgimento da enfermagem, com esse processo de urbanização, esse processo de melhoria dos hospitais, de melhoria da educação das escolas, de enfermagem como um todo. Não podemos deixar também de falar um pouco a questão do hospital. A gente já trouxe para vocês algumas coisas, como era o hospital no início, a questão dos albergues, essas santas casas de misericórdia, hospitais muitas vezes afastados, e hoje a gente tem, vamos dizer assim, uma vivência maior, e dependendo do porte do hospital, a gente consegue ver hospitais enormes, hospitais um pouco menores, vai depender do porte, localização, tamanho da cidade em si. Então, o hospital era essencialmente uma instituição, né, para prestar assistência a esses doentes, portadores de doenças contagiosas e que estavam representando perigo para a sociedade. Era um local que tinha, vamos dizer assim, personagens, né, religiosos, mulheres e homens, no caso, que atuavam para melhorar esse estado de saúde desses indivíduos. Então, em definição, a gente tem aqui o Ministério da Saúde, ele define que o hospital é uma parte integrante de uma organização médica e social. Tem a função básica de consistir e proporcionar à população assistência médica integral, curativa, preventiva, sobre qualquer regime de atendimento, seja domiciliar, constituindo também esse centro de educação, capacitação de recursos humanos e bem como pesquisas de saúde, encaminhamento dos pacientes, supervisionar e orientar essa questão da prestação de assistência. Então, o hospital tem como função básica a prevenção de doenças, claro, o paciente já vai adoecido, vai, mas ele vai prevenir o aparecimento de outras doenças, prevenir a disseminação de, por exemplo, infecção hospitalar ou a proliferação de uma infecção como o Covid em massa dentro daquele hospital, a restauração da saúde, claro, isso a gente não vai nem discutir, e, sobretudo, exercer essa questão de função educativa e de pesquisa. Muitas patologias são novas, muitas patologias, indivíduos adentram o hospital com algo novo que nem um médico, um enfermeiro, ninguém viu. Então, tem esse cunho científico. Essa questão educativa como forma de prevenção. Não adianta o paciente ficar 10 dias no hospital, melhorou, pronto, pode ir para casa. Não, a gente tem que também buscar a prevenção. Olha como é que você vai se tratar, a questão como ele vai tomar a medicação agora durante a vida toda, durante um determinado período. Como é que vai acontecer o tratamento também domiciliar. Não é porque ele recebeu alta do hospital que ele não vai mais precisar de nenhuma, vamos dizer assim, educação e cuidado. Bem como a todo momento e todo instante, os profissionais que ali trabalham têm que estar passando por um processo de capacitação. Então, não é porque eu terminei o curso técnico hoje, já consegui um emprego, estou no emprego. Todo momento a gente tem que ser capacitado para isso. Várias formas, maneiras, técnicas estão mudando. Por exemplo, a questão do calendário vacinal. A gente aprende o calendário vacinal hoje, daqui a 1 mês, 2 meses já muda a questão do nome, a questão do período, da idade do bebê, de como aplicar. Então, a todo momento a gente tem que estar nesse processo de atualização. Você aprendeu como passar uma sonda, você aprendeu como cuidar daquele paciente em um determinado período, mas as coisas vão evoluindo e vão melhorando cada vez mais. Como utilizar, fazer uma gasometria, como passar sonda, seja nasogástrica ou uma sonda de alívio. Então, tudo isso, a todo instante, a gente tem que sempre estar capacitando os profissionais. Durante uma pandemia dessa, onde muitos profissionais sabem como tratar indivíduos com alterações no sistema respiratório, uma tuberculose, uma pneumonia, mas não se sabia ao certo como fazer um tratamento, prestar uma assistência de enfermagem ou médica com um paciente acometido com determinada patologia. Então, junta o grupo, capacita, escuta, vê a melhor forma, como é que faz a administração da medicação, a questão da intubação, dos cuidados com o paciente no leito, pois não é apenas a medicação e pronto. Não, tem todo um cuidado com esse paciente naquele leito. A localização do hospital. Logo no início, o hospital ele ficaria afastado. Hoje,
O hospital ele fica em um local de fácil acesso. Claro, tem que estar livre de agitação, de barulho. Tem que ter, como eu falei, esse fácil acesso, tanto para a entrada quanto para a saída. E também para que a população ela consiga chegar. Não tem que ter essa dificuldade à chegada do hospital. O hospital ele tem que ter essa organização do conselho diretivo, do diretor e do corpo clínico. Então, cada setor é um hospital de grande porte, onde tem a urgência e emergência, né? Onde adentra as pessoas. Tem clínica médica, clínica cirúrgica, tem UTI de adulto, UTI neonatal. Cada um desses setores tem que ter um corpo clínico, tem que ter a questão de um coordenador. Tem que ter o diretor-geral, né, que coordena o todo, e tem que ter coordenadores para cada setor. Tem que ter os profissionais que ali atuam, desde a recepção até o caso da direção. Pessoas que vão atuar na questão da limpeza, organização do ambiente, na questão do registro, na parte mais burocrática, e outras atuando diretamente com o indivíduo adoecido. Aqui são os serviços, né, de apoio, de auxiliar de diagnóstico, do tratamento. Temos que ter a questão da nutricionista, farmacêutico, a questão do psicólogo, fisioterapeuta. Então, existe essa equipe multidisciplinar. E aí vem a questão do apoio administrativo, a questão da contabilidade, da manutenção do hospital, da lavanderia, do zelador, dos transportes. Então, tudo isso tem que conter nesse critério de organização. Então, o serviço de enfermagem vai atuar interagindo nesses diferentes profissionais para uma forma de lidar com a prestação da assistência de forma com que atue multiprofissionalmente, cada um prestando a sua assistência e, ao mesmo tempo, todos interagindo para um bem comum, que é a recuperação desse indivíduo. Então, a visão da equipe de enfermagem deve estar direcionada justamente com esse sentido de simplificar a assistência, de tornar a assistência mais qualificada, humanizada possível e que esse indivíduo ele se sinta confortável e consiga recuperar o mais rápido possível o seu bem-estar, a sua saúde. A missão da enfermagem nada mais é do que servir com elo e com zelo essa questão do doente, do familiar, das pessoas que estão ali ao seu redor, né, dos colegas de trabalho, da instituição, respeitando a questão dos valores, a questão da funcionalidade, das metas, das rotinas, do que é implantado e imposto, digamos, imposto pelo hospital. Então, a gente tem, dentro dos serviços da enfermagem, o regimento interno, a questão do organograma, um sistema de comunicação, a questão das rotinas, a questão do horário de trabalho, dos plantões, jornadas, tudo isso deve ser organizado, documentado. Não é, meu plantão é hoje, não vou hoje, não, vou amanhã. Meu plantão inicia às 7 horas, eu vou chegar às 10 horas. Então, tem que ter toda uma organização. Quando eu falo em sistema de comunicação, é uma linguagem comum para todos os profissionais, com essa nomenclatura, que vocês vão aprender também mais na frente. Como é que a gente vai fazer a evolução do paciente? Não é uma evolução simples qualquer, é uma evolução na linguagem da enfermagem. E também na linguagem de que os outros colegas de trabalho, após receber o plantão, ele consiga entender a questão do controle, a questão da organização do ambiente, a questão de como vai prestar essa assistência. Então, isso é a organização dos serviços de enfermagem. Então, pessoal, o que a gente estudou hoje? A criação da educação da enfermagem no Brasil, o surgimento das primeiras escolas, vimos como surgiu de fato o técnico de enfermagem. Falei para vocês um pouco da missão, da definição dos hospitais. Então, fizemos essa leve retrospectiva da história da educação, da implantação do Ministério da Educação e da Saúde, da, vamos dizer assim, formação da profissão de enfermagem como uma profissão valorizada. Tão recente, como vocês puderam ver. Beleza? Com um forte abraço em todos. Um beijo, 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 beijo. Que eu me despeço hoje. Já já eu envio para vocês a questão dos links e a questão dessa aula em PDF. Até amanhã. Boa noite. Se cuidem. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.